Então, pessoal, agora a gente vai falar do naturalismo para encerrar a aula, a gente vai falar bem brevemente. Olha só, o naturalismo teve seu ápice com Aloysio Azevedo, aqui no Brasil, e a gente vai falar um pouquinho da vida dele também rapidamente. Nasceu no Maranhão, 1857 1913, ele era de classe média, então quer dizer que, diferentemente de Machado, ele já teve ali acesso a bons conteúdos, acesso a bons estudos. O pai dele era vice-cônsul português, então ele também tinha boas relações. Apesar disso, ele conseguiu viver da obra literária. Então, como ele conseguiu viver da obra, a gente imagina que ele fez também, imagina não, a gente sabe, né? A gente poderia deduzir, mas a gente sabe que ele fez também obra folhetinesca, que era aqueles textos mais para sair em folhetim de jornal, então textos mais voltados ao entretenimento. Então, quer dizer, ele não fez só as obras que viraram clássicas, obras consideradas muito boas, mas também fez obras para o povão ler mesmo, né? Povão que eles falavam naquela época, hoje em dia também se fala ainda, para as pessoas lerem e se entreterem. Então, ele viveu de literatura, quer dizer que ele foi também um escritor reconhecido a seu tempo, não foi como Machado, apesar de ser também considerado um clássico. Ele também foi diplomata, então ele viajou para vários, a trabalho, ele viajou para vários lugares, para a Espanha, para a Itália, vários lugares da Europa. Então, ele teve aí esse conhecimento, esse contato. Tudo bem? E o que acontece? Qual que é a obra dele? A obra dele não são só esses 3 livros, como eu disse, ele teve a obra folhenesca também, eu coloquei aqui a obra naturalista e os livros principais. Os 3 são romances. O naturalismo começou no Brasil com o Aloysio Azevedo, por isso também ele é considerado muito bom, né? Porque além dele ser o ápice, o que melhor fez, ele foi o que fez melhor, o que fez mais e o primeiro a fazer, tá bom? Então vou colocar aqui ápice do naturalismo. O Mulato vai trazer, como o nome já diz, a história de um mulato e a história de preconceito. Então traz a história de um preconceito muito grande. Ele não era bem aceito nos lugares, né, que ele deveria ser. Ele era uma pessoa de muito bom caráter. Então é bom a gente ressaltar o seguinte: ele tinha um caráter muito bom, mas tinha a questão da característica física que era considerado de pessoas degeneradas, pessoas que, até hoje tem isso, a gente relaciona, a gente não, né, mas muitas pessoas relacionam, infelizmente, a cor da pele com o comportamento, com o caráter. Então o livro vai discutir exatamente isso. A gente tem a figura do clero e a figura do mulato, muitas figuras, né, vou destacar 2. A figura do clero e do mulato. O mulato, que é considerado sem caráter, o pobre, o que tem características ruins, que não tem caráter, o pobre, o mulato, ele era pessoa com um caráter muito bom. Então, era uma pessoa realmente considerada de bom caráter. E o clero, por sua vez, chegou a, inclusive, a cometer crimes. Então, quer dizer, a gente vê a oposição, né? Aquele que ainda é usado, de fato, é o que comete crime. Aquele que é considerado criminoso é o que tem um caráter bom. Então, uma grande crítica aí ao racismo, crítica ao clericalismo também. E vai ter uma passagem do romance, ele se apaixona, né, quer casar com uma moça e a família não aceita por causa dele ser mulato, sendo que é super amiga do clero, que comete crimes, e é isso que ele vai questionar. Então é uma obra muito crítica. A gente não vai falar das outras 2 aqui, porque nós vamos ter uma aula especificamente só para falar de Cortiço, porque é um livro que cai no vestibular, que é um livro também muito amplo, muito rico, então a gente vai ter uma aula só de análise de Cortiço, tá bom? E a gente comenta um pouquinho de Casa de Pensão também, que é ali parecido. E sobre as características do texto dele. Quais são as características? Primeiro, que ele foi muito influenciado por Zola. Zola é um francês que escreveu Germinal. Nós já falamos que vamos falar de Zola, do Germinal, quando a gente falar do Cortiço, porque o Cortiço foi bastante inspirado nele. E também em essa, né? Lembra quem é essa? Essa é de Queiroz, que fez o Primo Basílio, que deu todo aquele problema com o Machado de Assis. Então essas são as inspirações dele, né? Inspiração francesa, inspiração portuguesa, para fazer esses livros naturalistas. O que vai acontecer no livro dele? O que ele vai trazer? Ele vai trazer personagens caricaturais. Personagens caricaturais são aqueles personagens que a gente também chama de tipos. Caricaturais. A gente chama de tipos porque eles estão ali não para representar um psicologismo como Machado de Assis, mas eles estão ali para representar um coletivo. Então, não quer dizer que eles não têm uma vida própria, não quer dizer que eles não tenham características próprias, eles até têm, mas o que predomina são as características que enquadram eles em determinados grupos. Então, você olha na cara e você fala assim, esse aqui faz parte de tal grupo social, esse aqui faz parte de tal outro grupo, esse aqui é o malandro, esse aqui é o que mora no cortiço, esse aqui é não sei quem. Então, o coletivo, o comportamento coletivo é o que predomina. Isso é uma explicação, Eugênio, claro. Porque se é um livro naturalista, a gente sabe também que ele tem uma influência determinista. E o determinismo, vocês lembram o que fala? Claro que vocês lembram. Determinismo. Ele vai falar que o meio determina a pessoa, determinismo.
Ele vai falar o meio determina a pessoa, a herança genética determina a pessoa e o contexto histórico também determina a pessoa. Bom, se tudo isso determina uma pessoa, quer dizer que todo mundo que tá no cortiço vai ser igual. Então eu preciso ter personagem caricatural, eu preciso ter personagem que represente coletivo, porque eu tô aqui tentando provar que todas as pessoas que vivem no mesmo lugar, na mesma época, têm o mesmo comportamento. Então não tem como, não tem cabimento, não tem coerência eu colocar um monte de personagem diferente, porque daí como é que eu provo a minha tese? Então como era um romance de tese, ele escrevia esses romances deterministas, esses romances que tinham essa defesa, era mais coerente que ele escolhesse esse tipo de personagem, certo? Como eu acabei de falar também, a gente tem aí o naturalismo, né? Os livros deles são naturalistas, né? São também deterministas. Então, eu vou aqui, naturalismo, relembrá-los, para a gente lembrar o que se influencia, né? O que tem a ver o naturalismo, o que vai trazer. Vai trazer, por exemplo, zoomorfização, que é a proximidade de homem com animal. Por que o homem se aproxima do animal, Giane? Porque o homem, o naturalismo, lembra que eu falei para vocês que era? Era aquilo que é natural, eu quero buscar o comportamento natural do homem. E natural é quando você age por instinto. Quem que age por instinto? São os animais. Animais agem por instinto. Ele tá com fome, ele vai comer. Ele não vai pensar, ai, é meu amigo, ou ai, é uma vida. Ele tá, tô com fome, vou comer, acabou, vou atacar. Nós, seres humanos, é bom que não façamos isso, né? Às vezes tem gente que faz. Mas o ideal é que a gente não faça, porque a gente tem o racionalismo, a gente tem que pensar, né? Aqui não. Quando a gente vem ali para esse excesso de natureza, não natureza matinho, bonitinho, florzinha, natureza de comportamento instintivo, a gente acaba se aproximando dos animais. E por isso também a gente tem a valorização do sexo. Justamente o sexo, que é sempre considerado aquilo que ninguém controla, aquilo que a gente tem mais dificuldade, né, de ter algum domínio sobre, é isso que vai acontecer, né? O comportamento natural do homem, não só do homem, mas do homem e da mulher, do ser humano, comportamento natural tem esse instinto sexual, existe esse apelo sexual como existe nos animais. Tá bom? Essas características ficam mais claras quando a gente vê o cortiço, porque daí eu vou ler exemplos, a gente vai lendo, vai comentando e vai mostrando na prática, por isso que eu tô passando rapidinho, não é porque eu estou com pressa, porque eu estou sem paciência, mas é porque a gente vai ver na prática ali, aqui eu tô só lembrando e sistematizando pra vocês, tá bom?